pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Nós vamos ficar com o verso 5, o que diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém? Se assente, fica à vontade. O tema da nossa mensagem de hoje é: os mansos são felizes. Você já percebeu que muitas vezes nós ficamos procurando a felicidade em muitas coisas, em lugares e até mesmo em pessoas, e nós não conseguimos alcançar a felicidade? E Jesus está dando a receita aqui. Se você quer ser feliz, a Bíblia está dizendo que nós temos que ser manso. Manso, segundo o dicionário, é que é benigno, é de gênio brando, é sossegado, é tranquilo, é domesticado, é sereno. A gente pode ver que a humanidade, a sociedade, ela quer que ela percebe quanto mais a pessoa é agressiva, mais forte ela vai ser. Mas o mundo muitas vezes não admite a mansidão. Por que o mundo não admite a mansidão? Porque para o mundo a mansidão é um sinal de fraqueza. Então, aos olhos do mundo, aquela pessoa que é mansa, ela é fraca, ela não tem força, ela não tem atitude, e é totalmente contrária. Porque Jesus, que foi o homem mais manso, o homem mais forte da terra, ele passou pela terra e ele falou sobre si mesmo. Ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus é o nosso exemplo supremo, é o nosso exemplo de a pessoa mais mansa da face da terra. Porque a Bíblia diz que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então não somos fortes aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, que são felizes. Não somos fortes e arrogantes que vão herdar a terra, que vão herdar os céus, mas são aqueles que são mansos. Então muitas vezes nós queremos ser fortes pela força do nosso braço, e a Bíblia diz que não é força nem violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. A matemática de Deus, ela sempre vai ser diferente da nossa. A matemática de Deus é maior aquele que serve. A matemática de Deus é melhor dar do que receber. A matemática de Deus diz que para viver eu tenho que morrer. Então nós temos que olhar segundo a ótica do Senhor. E aqui nós vamos ver que nós somos cristãos, e nós somos diferentes, somos nova criatura. Os judeus, quando eles esperavam um Messias, eles queriam um Messias político, eles queriam um Messias que implantasse um reino pela força. E no meio do povo de Israel havia 4 grupos no meio do povo de Israel. Havia aqueles que eram os fariseus, que eram os religiosos, eles queriam um Messias que fazia milagre. Havia os saduceus, que queriam um Messias que era materialista. Havia os essênios, que eles eram místicos, eles queriam um Messias como se fosse um monge, E eles tinham os zelotes, eles eram ativistas, eles queriam se revoltar contra Roma. Eles queriam um Messias que viesse com, vamos dizer assim, um Messias militar. Mas Jesus, ele não veio como o povo esperava que ele viesse. O grande problema é que nós queremos que Deus venha como nós queremos que ele venha. Se você olhar a história, Jesus, ele veio assentado num jumentinho. Ele não veio com pompa, ele veio uma pessoa mansa, humilde de coração. E Jesus, ele não veio como a multidão esperava que ele viesse. Jesus veio com mansidão no coração. E Jesus veio com outra proposta. E quando Jesus veio com essa proposta de ser manso, a gente vê que eles não quiseram o Messias. Eles crucificaram Cristo, Eles lançaram Cristo Jesus, e até hoje alguns judeus ainda não entenderam que Cristo veio, que o Messias veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Muitos judeus ainda aguardam a volta do Messias. Por que eles aguardam a volta do Messias? Porque eles não creram que Jesus não viria de forma militar. E nós vamos ver aqui se nós somos mansos ou não. Olha para a pessoa do seu lado
imitadores de Cristo. Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então hoje nós vamos aprender de Deus a ser manso e humilde de coração. Amém? Então nós vamos ver se nós somos mansos ou não. O que não é mansidão? Mansidão não é simplesmente ser uma pessoa educada socialmente. Mansidão não é ser manso, não é algo externo, é uma atitude interna. Porque nós achamos que pessoa mansa é aquela que levanta, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito bom, é bom ser educado, mas não é essa mansidão que a palavra está dizendo. A mansidão não é um atributo natural que nós aprendemos na escola, ou que nós aprendemos com o ensinamento de alguém. A Bíblia diz que nós temos que entender que mansidão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Então existe fé, amor, paz, longanimidade e mansidão. Tem domínio próprio. Então ser manso é um fruto do Espírito. E a gente pode ver que ninguém é manso sem a graça de Deus. Ninguém é manso por mérito próprio, porque ninguém naturalmente, humanamente falando, consegue ter mansidão no nosso coração. Porque muitas vezes quando nós somos injuriados, nós queremos retribuir na mesma moeda. A Bíblia diz que Jesus, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Então muitas vezes nós não somos mansos. Tem até um livro ou um filme que diz assim, o tema é como Jesus agiria que Jesus faria no seu lugar. Então nós temos que fazer essa pergunta de vez em quando: o que Jesus faria no meu lugar nessa atitude? Porque ninguém é naturalmente manso. Sem Deus nós não vamos conseguir ser manso, ter mansidão no nosso coração. Então não é um atributo natural, não é algo que nós adquirimos por força própria, por conta própria, por mérito nosso. A mansidão, ela vem de Deus. Por que ela vem de Deus? Porque ela é o fruto do Espírito, e nós temos que ter o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 6 diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos que ter o fruto do Espírito, e hoje nós estamos falando em um especial que é a mansidão. Nós temos que aprender a ser manso. Então mansidão não é um atributo natural, é uma graça de Deus, é uma virtude de Deus que Deus coloca dentro do nosso coração. Ao aceitarmos o Senhor, a mansidão vem no nosso coração, e nós temos que praticar a mansidão todos os dias. Amém? Ser manso, que não é mansidão. Ser manso não é ser mole ou ficar indiferente diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde, medroso, fraco. As pessoas dentro da Bíblia, elas que eram mansas, elas foram mansas, e ao mesmo tempo elas foram firmes e enérgicas. Foi aquelas pessoas que tiveram coragem de se posicionar contra o erro. A gente pode ver que enfrentaram açoites, prisões, enfrentaram até a própria morte por causa dos seus posicionamentos. Nós temos um entendimento errado a respeito de mansidão. A gente pode ver que Jesus era manso. Quem concorda que Jesus era manso? Mas se você pegar aquela passagem que Jesus chega lá no templo, ele usa o chicote para expulsar os mercadores do templo. E Jesus era manso, mas naquela situação ele estava se posicionando contra algo que estava errado. Então nós achamos que ser manso é nós sermos tímidos, medrosos, covardes. Não é isso que está dizendo. Ser manso não é ser mole. Ser manso não é você ser indiferente diante dos problemas. Ser manso é você se posicionar firme, com força, porque nós servimos um Deus que é forte. Então ser manso não é ficar indiferente. Jesus era manso, mas usou o chicote para expulsar os mercadores. Então não confunda mansidão com moleza. Tem gente que confunde pobreza com humildade. Você já viu? Que tem muita gente que olha para uma pessoa que é pobre e diz assim: aquela pessoa é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então mansidão não é ser mole. Você pode ser manso, mas diante de certas situações você tem que agir com energia e com firmeza. Se algo está errado, você não pode aceitar o erro, porque você tem mansidão no coração. Isso não é mansidão. Amém? Ser manso, isso aqui é importante. Não significa
ser manso não significa que eu vou manter a paz a qualquer preço, não é ficar assim em cima do muro. Ser manso não é você querer agradar grego e troiano. Se você é manso, muitas vezes você pode até ter mansidão no coração, mas nunca, eu digo nunca, que nunca nós vamos concordar em todas as coisas. Vai chegar uma hora que nós vamos discordar de alguma coisa, eu vou discordar de você e você vai discordar de mim. O que vai prevalecer não é o que eu acho, não é o que você pensa, não é o que você quer, o que vai prevalecer é o que a palavra de Deus está dizendo. Então muitas pessoas querem agradar grego e troiano, nunca vai conseguir. Tem um ditado que diz que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então se você espera a aprovação das pessoas para ser feliz, eu te digo que você nunca vai ser feliz, porque muitas vezes você não vai ser aprovado as suas atitudes. Se você olhar para o rei Davi, quando ele foi levar comida para os irmãos dele, em 1 Samuel 17, ele estava fazendo uma coisa boa que o pai dele mandou, mas o irmão dele questionou. Então a gente tem que aprender que ser manso não é agradar todo mundo, não é viver sem opinião própria. Você tem que ter firmeza, opinião. Tem gente que é igual aquele ditado, Maria vai com as outras. Você já percebeu? Se um fala, vamos fazer isso, a pessoa não tem opinião própria, ela não quer fazer, mas porque o outro está incentivando e até às vezes pressionando a pessoa, ela confunde a mansidão com não ter opinião própria. Você tem que ter opinião própria. Se alguém disser alguma coisa que você não quer fazer, para que você vai fazer? Então nós temos que ter opinião própria. Amém? Ser manso não é ser indeciso, não é ficar neutro. Você tem que se posicionar. A Bíblia conta que o profeta Elias, ele se posicionou. Ele diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve ao Senhor. Então nós temos que ser manso, mas não significa que nós vamos manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é você agradar todo mundo, ficar em cima do muro. Você pode ser manso, mas muitas vezes a sua atitude está de acordo com o que Deus quer, mas não está de acordo com aquilo que o outro quer. O que você vai escolher? A Bíblia diz, Paulo diz que é melhor em certas ocasiões, situações, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se eu te pedir alguma coisa que não está dentro da palavra, que está contrário à palavra, eu te digo, não me obedeça. Se alguém disser alguma coisa para você fazer que vai contra a palavra de Deus, não obedeça. Pode ser quem for, pode ser o presidente, pode ser o deputado, o vereador, o empresário, o rico, o pastor, o papa, o padre, pode ser quem for. Se está fora da palavra de Deus, não faça, porque vai perecer. E quando Jesus voltar, nós vamos ser cobrados daquilo que nós sabíamos que não devíamos fazer e fizemos. Então não queira agradar aquele troiano. Amém? Fala para o seu irmão assim, nem sempre eu vou te agradar. Amém? Nem sempre. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Muitas vezes você já percebeu que diante de certas situações a gente até consegue controlar a nossa raiva. Nós conseguimos, mas muitas vezes a nossa alma é como um vulcão. Ela está em ebulição por dentro. Você já percebeu que em diversas situações, muitas vezes, a gente consegue até se calar. Não fecha o olho, porque eu não... Feche seu olho, por gentileza. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que a Tua palavra diz que o Senhor não reúne o seu povo, ó Deus, simplesmente por reunir, ó Deus. Ninguém está aqui, ó Deus, porque quis, porque, ó Deus, o Senhor o trouxe. Faz a nossa alma voltar para o Senhor. Tudo aquilo que nos distrai, que tira a nossa atenção, seja retirado nesse momento. E o Senhor promova paz no nosso coração e faz com que a nossa alma descanse no Senhor. Esse é o meu pedido em prol da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Então, como eu dizia, ser manso não é um controle emocional externo, porque nós muitas vezes até conseguimos controlar nossas emoções, né? Mas muitas vezes a nossa alma por dentro ela parece que vai explodir, e muitas vezes nós somos aparentemente calmas, pessoas aparentemente calmas diante dos homens, mas muitas vezes não somos calmos diante de
você e pode esconder de mim. Mas Deus, a Bíblia diz, o Salmo 139, para onde irei no teu Espírito? Se eu subir no mais alto dos céus, lá tu estarás. Se eu descer no mais profundo abismo, da mesma forma, lá tu vai estar. Então nós não conseguimos mascarar as nossas emoções, o nosso sentimento diante do Senhor. Então nós temos que aprender que ser manso não é um controle emocional externo, é um controle emocional interno. O que significa ser manso? Mansidão significa ser manso. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Nós sempre queremos nos submeter à vontade de Deus, mas quando Deus quer fazer a vontade dele, nós não queremos. Você já prestou atenção que muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que a sua vontade se cumpra. Mas quando ela começa a se cumprir, ela normalmente vai chocar contra a nossa vontade, nós oramos e dizemos: Deus, pode deixar, não precisa porque está doendo. Porque seguir a vontade de Deus vai envolver renúncia. Então a pessoa que é mansa é aquela que não se rebela contra Deus, ela se submete ao Senhor. É uma pessoa que obedece a Deus de bom grado. Jó diz assim: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Porque nós estamos vivendo um tempo onde, eu até conversava isso com um empresário essa semana, que nós fomos mal ensinados. Nós temos uma concepção errada do Evangelho. Nós temos a concepção errada, sabe de qual forma? Nós pensamos assim: eu estou servindo Deus, eu não vou passar por um problema. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz assim: vocês vão ter aflições. Deus não livrou Daniel ali da cova, mas na cova ele estava com Daniel. Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas lá na fornalha estava. Então Deus não vai nos livrar dos problemas, mas nos problemas Ele vai estar conosco. A Bíblia diz que quem aceita, quem é manso, aceita a vontade de Deus de bom grado, seja coisa boa, seja ruim. O livro de Jó disse: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Nós temos que aprender a ser como o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo ou não tendo, ele aprendeu a viver contente. Acontecendo ou não acontecendo, ele aprendeu a viver contente. Mas nós muitas vezes ficamos contentes só quando coisas boas acontecem, só quando coisas que afagam o nosso ego, a nossa alma acontecem. O apóstolo Paulo, ele disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece, só depois que ele entendeu, só depois que ele compreendeu que ele tinha que viver contente em toda e qualquer situação. E hoje Deus está dizendo para você nessa noite: você vai ter que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E só aprende vivenciando alguma coisa. Então, se você quer ser contente, você vai ter que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não é só coisas boas que vão cooperar para o bem. Coisas que não acontecem também cooperam para o bem. Coisas que muitas vezes não acontecem, você sabia que são livramentos de Deus na nossa vida? Quem sabe fruto de oração de 2016 não aconteceu porque Deus sabia que era um livramento. Porque quem sabe se tornaria uma opção e nos afastaria da presença do Senhor. Então uma pessoa que é mansa, ela se submete à vontade do Senhor. Quem é manso dá graças a Deus por tudo e em todo momento. Eu conversando com esse empresário, ele mora num apartamento, segundo ele conta, é um apartamento muito grande, ele me contou que é 840 metros quadrados. Deve ser pequenininho, é 840 metros quadrados. Aí ele disse que pregou na empresa dele sobre isso, sobre dar graças a Deus, agradecer a Deus por tudo. E ele diz assim: olha, meu irmão, se você estiver aqui ouvindo essa palavra, e você sair daqui, você chegar em casa, o vento tiver tirado o telhado da sua casa, você não pode murmurar, você tem que dar glória a Deus, exaltar e agradecer a Deus por tudo. E ele acaba o culto na empresa dele, vai embora para a casa dele, ele chega e diz que os blindetes, bateu um vento, uma chuva, essas que está acontecendo, bateu uma chuva, diz que encheu, ele mora
precisam ser domesticadas por Deus. Sabe por quê? Porque o manso morreu para si mesmo. Aí você fala assim, domesticado, dá a entender que é um animal, né, feroz, um animal bruto, um animal que não se submete a ninguém. Assim éramos nós. Nós éramos um animal que vivia segundo o plano do pecado. Mas a gente pode ver que uma pessoa que é mansa, ela é controlada por Deus. O manso morreu para si mesmo. Paulo disse assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quem é manso, ele foi domesticado por Cristo, ele está sob o domínio e sob o controle da autoridade de Deus. Quem é manso, ele domina a si próprio, ele tem domínio próprio. Se eu e você não tivermos domínio próprio, tem alguma coisa errada. Provérbios 16:32 diz assim, mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mais forte é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. E como é difícil controlar as nossas emoções, como é difícil controlar o nosso pensamento, como é difícil fazer com que a nossa alma se submeta à vontade de Deus. Quem sabe você está aqui, a sua alma está aflorada, né, por causa de um negocinho que chama tempo. Não é verdade? Ninguém gosta de ouvir de tempo, mas muitas vezes a nossa alma fica muito ansiosa porque nós não sabemos entender e esperar o tempo de Deus. A pessoa que é mansa é aquela que abre mão dos seus próprios direitos. Jesus disse assim, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ser feliz ou ter razão? Nós sempre queremos ter razão. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Não é verdade? Nós temos que parar de querer ter razão. Jesus, ele era Deus, mas ele não reivindicou os direitos que era dele. A Bíblia diz que sendo Deus não os julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, morrendo a morte de servo, a morte de cruz. Então, com Deus, com Jesus, você vai ter que abrir mão. Jesus disse que quer vir após mim primeiro, negue-se. Depois tome a sua cruz e depois me siga. Muitas vezes nós não conseguimos negar a nós mesmos. Nós sempre queremos ter razão, não é? E você já percebeu que quando nós sabemos que é um direito nosso, nós enchemos o peito, dizemos, é um direito meu. Certa vez eu estava no supermercado, todo supermercado, banco tem a fila das pessoas idosas, né, preferencial. E eu cheguei no supermercado, no caixa, não tinha ninguém. Então é preferencial, não é exclusivo. Quando é exclusivo, é só para algum tipo de público, vamos dizer assim. Mas esse era preferencial. Eu cheguei, tinha uma
Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz ou ter razão? Nós muitas vezes estamos falando com a boca, ser feliz, mas nós queremos sempre ter razão. Nós brigamos por pouca coisa, nós sempre queremos ter razão. Então a gente pode ver que a pessoa que é mansa, ela é submissa à vontade de Deus, ela não luta contra a vontade de Deus. Eu atendi uma irmã aqui semana passada, e ela tem chamado para pregar a palavra, para liderar, e eu disse para ela assim, ela chorando aos prantos, eu disse para ela assim, contei o dedo para ela e falei, você está chorando, sofrendo, porque você está lutando contra uma coisa que você sabe que tem que fazer. E ela disse assim, pastor, é difícil demais. Eu falei, eu sei que é difícil, mas você tem que fazer. E quantas vezes nós sabemos que temos que fazer uma coisa e nós não fazemos? E nós sempre vamos lutar contra a vontade de Deus. Quem já lutou contra a vontade de Deus? Não dá para esse negócio aqui, meu, está baixando. Quem já lutou contra a vontade de Deus? Todo mundo. Paulo diz, o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Lutar contra a vontade de Deus. Então, quem é manso está sob o domínio de Deus. A pessoa mansa, ela não é facilmente provocada, ela não se ira facilmente, né? Então nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração. Você sabia que quando você ouve uma mensagem, lembra do irmão que pregou? E aconteceu na vida dele? Quando você ouve, eu aprendi isso com o tempo. Quando você ouve ou prega sobre alguma coisa, você ouve alguma coisa, das duas uma, ou você vai vivenciar antes, no meu caso, que estou pregando, mas no caso de vocês que estão ouvindo essa mensagem agora, quem sabe no decorrer desses próximos 15 dias, uma semana, 7 dias, Deus vai colocar situações onde vai testar a nossa mansidão. Lá no trabalho, no trânsito, no ônibus, na escola, na família, vai testar a nossa mansidão. E certeza absoluta que a maioria de nós, 99%, vai bombar nos testes de Deus. Então fique esperto, de hoje até domingo que vem, Deus vai testar a nossa mansidão. É a hora que nós vamos querer brigar com Deus e todo mundo, como diz o ditado, mas nós vamos ter que ficar caladinho. Fala para o seu irmão, vai se empenhar. Amém? Fica caladinho. Tiago disse que nós temos que ser prontos para ouvir tarde para falar. Amém? Há algumas atitudes que se opõem à mansidão. Então nós vamos ver aqui algumas atitudes que não condizem com a pessoa que tem mansidão no coração. A primeira delas, precipitação. A pessoa precipitada, ela fala antes de pensar. Ela fala sem pensar. E falar sem pensar, eu aprendi uma coisa: a palavra lançada é igual pena jogada ao vento. Vai ser difícil você pegar a palavra lançada. E muitas vezes nós falamos, e depois que falamos, nós queremos dizer assim, não foi bem assim que eu falei. Você já viu pessoas dizendo assim? Falando assim? Não foi bem assim que eu falei. Hoje em dia tem um negocinho chamado... Todo celular tem câmera, né? Um dia atrás o irmão pegou e disse assim, ó, você tem, eu vou te dar isso, isso e isso. Aí eu peguei, peraí, falei pro meu filho, ele pegou essa câmera aqui nos filmes aí. Eu falei, filma aí, Mateus, o fulano de tal. Aí depois eu falei para ele, repete o que você falou. Está gravado lá. O dia que eu for reivindicar aquilo que ele disse que ia me dar, ele falar, não foi bem assim que eu falei. Aí eu vou mostrar o vídeo, eu tenho liberdade com ele, eu vou falar assim, esfregar esse vídeo na sua cara. A mansidão. A pessoa precipitada fala antes de pensar. A pessoa precipitada são atitudes que se opõem à mansidão. Ela age antes de refletir. Ela age depois que agiu. Ela
Deus não dá palpite, Deus dá conselho. Então, se você está pedindo palpite para Deus nas suas orações, Ele é Senhor. Ele não vai te dar palpite, Ele vai falar o que Ele acha que é certo. Então, olha o que diz a Bíblia: quem é precipitado perde o caminho. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Eclesiastes 5:2 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Então a precipitação, ela nos tira do caminho. A precipitação, ela tira a mansidão. Ela não condiz com a mansidão. Então quem perde o controle emocional facilmente não é uma pessoa mansa. Aí eu fui procurar na internet, né? O Dr. Google responde tudo. Eu coloquei lá o que é controle emocional e ele me respondeu. Controle emocional é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adaptando-os conforme a situação, expressando-os de maneira saudável para si e para o grupo no qual está inserido. O equilíbrio entre a razão e a emoção é o caminho mais adequado. A emoção não pode sobrepujar a razão, e a razão não pode sobrepujar a emoção. O problema dos crentes hoje é que nós vivemos de emoção. Eu estou sentindo. Eu acho. Nós temos que deixar o achismo de lado. Nós temos que deixar o sentimentalismo de lado. Né? Por que temos que deixar o sentimentalismo de lado? O meu coração e o seu é enganoso. Aqui nesse plenário, nesse recinto, segundo a Bíblia, não tem um que é bom. Não tem um. Alguém chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Jesus diz assim: bom é Deus. Jesus falou isso. Mas você já viu que quando morre são duas datas: aniversário e quando morre. Irmão, aniversário é uma coisa maravilhosa. A pessoa só pega as partes boas, vai fazer a homenagem, né? Nossa, eu queria agradecer, fulano de tal, uma pessoa. Na hora que morre, é do mesmo jeito. A pessoa, quando era viva, não valia o sal que comia. Já conheceu pessoa assim? Aí está lá no caixão, ali, né, consternado com a morte. Era um amigo, uma pessoa querida. Pessoa boa. Por que Deus leva só as pessoas boas? Não era nada, era tranqueira, era ruim. Então, nós temos que ter controle emocional. A ira descontrolada impede o uso da razão. Efésios diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha. Sabia que quem vive irado, a Bíblia diz que ele dá lugar ao diabo? Porque o texto aqui diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a sua ira, ou seja, não exponha a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Então a ira, ela dá lugar ao diabo. E quem nunca ficou irado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse, né? Quem já ficou irado com alguém, com alguma coisa? Todo mundo. Então não tem ninguém melhor do que o outro aqui não. Diante de Deus somos todos iguais. Eu acho bom diante de Deus é que não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco. Diante de Deus a pessoa pode ter casa, uma mansão, jardins, tudo. Pode morar na favela. Para Deus ela morreu para bom e para ruim. Você já viu que o sol nasce para bom e para ruim? Você já viu que a chuva cai para os bons e para os ruins? Ou você já viu o sol nascendo só para os bonzinhos? Eu acabei de falar que não tem ninguém bonzinho. Se você é bonzinho, se eu sou bonzinho, eu tenho que ir para o céu, porque lá é o lugar dos bons. Amém? Então, precipitação não condiz com mansidão. A pessoa precipitada fala antes de pensar, age antes de refletir. Outra coisa que se opõe à mansidão: vingança. A vingança procede sempre da fraqueza da alma, que não é capaz de suportar as injúrias. Provérbios 20:22 diz assim: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. A Bíblia proíbe a vingança. Tem uma frase no Chaves, como que é a coisa? Isso, já assistiu Chaves? Ele diz assim: a vingança nunca
Então, nós temos que aprender que a Bíblia proíbe a vingança, amados, Romanos 12:19. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma obra exclusiva de Deus. Deus é vingativo? A Bíblia está dizendo que sim. Só que a vingança de Deus, nós temos que aprender que Deus tem o poder de fazer uma alma perecer e salvar uma alma. Está na mão dele isso. Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, se você demônio o seu nome, curei enfermo, fiz isso e fiz aquilo. E ele vai virar para a pessoa e vai dizer, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Isso, toda vez que eu lembro desse versículo, meu coração treme. Imagina você servir a Deus a vida inteira, entre aspas, porque se Deus falou que não conhece, é porque não serviu. Então é muito sério. Então, se alguém te fez mal, se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém tacou pedra em você, não vingue-se, não se vingue, amém? Perdoe. Nós vamos falar sobre perdão aqui. Outra atitude que se opõe à mansidão, fala mal. A Bíblia condena, né? A Bíblia não nos ordena a falar mal uns dos outros. Um dos pecados que Deus mais odeia é a língua que semeia contenda entre os irmãos. A língua, Tiago disse que ela tem o poder de destruir. A língua é comparada com o fogo, com o veneno, e muitas vezes nós não matamos a pessoa fisicamente, mas nós matamos muitas vezes a reputação com a língua. Então nós temos que controlar, nós temos que fazer como Davi diz, Senhor, põe guarda na minha boca. Tiago diz, da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Nós temos que aprender a falar o que edifica e não o que destrói, porque nós diante de Deus nós vamos dar conta diante dele de tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos um dia vai ser cobrado. Imagina um exemplo, para ficar mais claro para você. Eu sempre costumo brincar assim, brincar entre aspas, é sério, mas eu imagino assim um anjo. Vamos supor um anjo, Deus designou um anjo, é um exemplo, uma alusão. O anjo anda atrás de mim e de você. Opa, e a gente fala alguma coisa besteira, uma coisa que edifica, uma coisa que destrói, o anjo anota. Fala para o seu irmão, está tudo anotado. Amém? Está tudo anotado. Vamos usar outra dinâmica. Se fosse colocar aqui, olha aqui para mim. Se fosse colocar aqui o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós vimos, o que nós desejamos, no data-show, não ia sair nada de bom aí? Ia? Sei que você falou que ia. Aí você estava mais santo que eu. Mais santo que todo mundo. Então, a precipitação, a vingança, falar mal, e o crente tem um defeito muito grande. A língua é maior que a boca. O crente tem uma fama de ser fofoqueiro. E com verdade. Não é? Tem crente que dentro da igreja ele entra durante o culto, ele fala em línguas, a igreja, o culto inteirinho. Mas a hora que sai fora ele não consegue guardar a língua dentro da boca dele. Então nós temos que guardar a nossa língua para parar de falar mal dos outros. Parece que a gente tem prazer em ver os outros passando por dificuldade. Parece que nós temos prazer, principalmente quando fala de pastor. Eu vivo isso na carne. E se você fala mal de pastor, para de falar mal de pastor. Porque eu penso assim, se você que está aqui fala mal de um outro pastor, vai chegar uma hora que você vai falar mal de mim. Se eu falo mal de uma outra pessoa, vai chegar uma hora que eu vou falar mal de você. Então, para cortar o mal pela raiz,
Deixa ela aí. Então nós devemos aprender a perdoar. Você já percebeu que nós somos muito falhos? Nós lembramos mais dos erros do que dos acertos da pessoa? A nossa vida é assim. Para você construir alguma coisa demora. Mas para destruir, e a gente nunca pega as partes boas que as pessoas fizeram de bom. Mas você passa a vida inteira fazendo algo bom para uma pessoa. Aí, uma certa situação, uma ocasião, você faz uma coisa errada, 2, 10 que seja. A pessoa nunca vai lembrar de 1 milhão de coisa boa que você fez. Ela só vai lembrar de 10 coisas ruins que você fez. Estou mentindo? Então, nós temos que aprender a parar de lembrar mais do erro, lembrar mais do acerto. Nós temos que aprender a perdoar. Olha essa ilustração. Uma certa mulher foi visitada pelo seu pastor no leito da morte, de morte. E o pastor pergunta para ela: você está pronta a perdoar o seu inimigo? Ela respondeu: eu não vou perdoá-lo, ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Tem gente que infelizmente não consegue liberar perdão. Nós temos que aprender a perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoa. E o nosso perdão, como que ele tem que ser? Ele tem que ser real. Deus, quando ele perdoa o seu pecado, ele não guarda o nosso pecado assim num registro de erro, para quando a gente pecar de novo, ele jogar na nossa cara. Não, nós somos assim, não somos? Nós, quando eu ia não sei se eu posso falar, tem mais mulher que homem aqui, depois eu vou. Mas muitas vezes nós ficamos guardando sentimentos, mágoas do passado. Aí quando acontece alguma coisa, a gente lança no rosto, joga na cara da pessoa. Ah, mas aquele dia você fez isso. Ah, mas você não perdoou. A Bíblia diz que quando Jesus perdoa, quando Deus perdoa, ele perdoa e esquece. Ele não cobra mais. Miqueias 7,19 diz que ele lança no mar do esquecimento. Lançou no mar do esquecimento. Se você pedir perdão hoje, amanhã Deus não lembra mais. Para nós é difícil isso, não é? Para nós é muito complicado isso. Alguém acha que é C.S. Lewis. Ele diz assim: é mais fácil falar de perdão do que fazer, do que praticar. Então é muito fácil eu falar para você: perdoa. É muito fácil você falar para mim: perdoa. Mas quando é a hora de praticar o perdão, nós queremos ter razão. Ter razão ou ser feliz? Então nós devemos perdoar como Deus perdoa, de todo o nosso coração. O perdão de Deus, ele é pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados, né? Uma pessoa que é mansa não perdoa só alguns pecados. Nós temos que aprender que perdoar só alguns pecados é meio perdão, não é o perdão completo. Nós temos que aprender que se Deus fizesse isso conosco, seria bom. Imagina se Deus só perdoasse algumas coisas. Se Deus perdoasse só alguns pecados, nós estávamos enrolados. Não, a Bíblia diz que ele perdoa, Salmo 103:3, ele perdoa todas as nossas iniquidades, todas. Todos os seus pecados são perdoados por Deus. Mas não use isso como desculpa para pecar. Porque eu sempre digo que quem peca deliberadamente, sabendo que pecar é errado, ele está passando cheque sem fundo mesmo, sabendo que não tem dinheiro na conta. Sabe o que é passar cheque sem fundo, né? Então não use isso: Deus me perdoa, todos os meus pecados ele perdoa. Não use isso como desculpa. Não use da liberdade para dar lugar à libertinagem. Amém? O perdão de Deus, o perdão nosso tem que ser constante. Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Se eu não me engano, é 490. Perdoar 490 vezes
devemos ser constantes, e não tem como ser cristão sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão, porque nós temos que aprender que quem não perdoa não pode orar. Se você não perdoa seu irmão, para de orar, para de conversar com Deus. Marcos 11:25 diz assim: quando você estiver orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as suas ofensas. Então quem não perdoa não pode nem orar. Se eu não te perdoo, não posso orar. Se você não perdoa, você não pode orar, porque a Bíblia está dizendo: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Quem não perdoa não pode adorar. Marcos 5:23-24 diz assim: portanto, quando se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e a Bíblia diz assim: vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha a seriedade. É por isso que muitas orações não são respondidas. É por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque a gente tem mágoa, tem ressentimento de pessoas que, quem sabe, ano passado, 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, e a Bíblia está dizendo: ó, vai oferecer a sua oferta, lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai lá e reconcilia com o seu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Então nós estamos vivendo um cristianismo enganoso, que nós muitas vezes nos enganamos. Então, se você e eu não perdoarmos, não podemos adorar a Deus. Não podemos. Está errado. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,12 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a oração do quê? Pai Nosso. Todo mundo gosta da oração do Pai Nosso, não gosta? É a oração mais feita, mais repetida. Só que a gente não para prestar atenção depois que acaba a oração do Pai Nosso. Vamos ler, abra sua Bíblia aí para você ver, Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso 9. Vamos ler do 5 em diante. Acharam? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Olha aqui, ele diz assim: quando você for orar, você não precisa ficar repetindo o Pai Nosso toda hora, não, é só um modelo. Ele disse antes de ensinar, ele diz aqui: olha, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que nós paramos só aqui, achamos que a oração do Pai Nosso é essa aqui. Mas olha o verso 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se eu não te perdoo, Deus não me perdoa. É o que a Bíblia está dizendo. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo: Deus, perdoa minha dívida, assim como eu tenho perdoado aqui os meus devedores. Você já teve alguma coisa para receber de alguém, né? Já? Você já teve alguma coisa para pagar? Tem muito, né?
Você já percebeu que nós somos tendentes muitas vezes a não querer, vamos dizer assim, eu sei que você tem compromisso, você paga, mas é fácil esquecer, pagar do que receber, não é? A Bíblia está dizendo que eu tenho que perdoar quem me fez mal. Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado aquele que me deve. Então, te dou um conselho de amigo: perdoe, seja manso. Acho que foi Shakespeare, ele disse assim: quem não perdoa bebe veneno esperando que o outro morra. Quem não perdoa está bebendo veneno, está morrendo. E eu sempre digo que quem não perdoa é assim, ele é um ciclo vicioso. Ele levanta pensando na pessoa, ele passa o dia inteiro pensando na pessoa, dorme, tem sonho, dá um pesadelo na pessoa, e no outro dia o mesmo ciclo se repete. Quem não perdoa, ele entra numa festa, numa igreja, numa Serra Dourada, cheio de gente, ele vai se deparar com quem ele não quer ver. Já aconteceu isso com você? Não é? Então, quem não perdoa não pode ser perdoado. Outra coisa eu encerro: quem não perdoa adoece. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então tem que confessar pecado. Você quer confessar pecado hoje? Quer? Tem um vídeo na internet que eu tenho no meu meio. Já viu que na igreja católica tem um confessionário, né? O padre senta de um lado, tem uma janelinha, e do outro lado senta a pessoa que vai confessar o pecado. E disse que nessa onda de tecnologia, eles tiraram o padre e colocou um computador no lugar do padre no alto-falante dentro da cabine. Como todo computador um dia dá problema, esse computador um dia deu problema, e a pessoa foi confessar o pecado lá e ela confessa no computador. E deu um bug, vamos dizer, um problema lá no computador, nesse vídeo, e o computador começou a falar o pecado da pessoa no alto-falante da igreja. Confesse pecado para quem guarda segredo. Quem não guarda segredo não merece a confiança. Nós temos um grande erro: contar o nosso problema, a nossa dificuldade, o nosso sonho para qualquer um. E quem conta sonho, dificuldade para qualquer um, ele não vai alcançar a vitória. Amém? Então, para encerrar, nós falamos sobre mansidão. Os mansos são felizes, sabe por quê? Porque o resultado da mansidão, eles vão herdar a terra. O manso é cidadão do céu. O manso é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Então, os mansos são felizes porque eles vão para o céu. Fala para o seu irmão: seu futuro é o céu. Amém? Você acredita que existe céu? Você acredita que existe inferno? Só que a Bíblia diz que o inferno não foi feito para mim e para você. É tão interessante esse versículo. O inferno não foi feito para mim e para você. O inferno foi feito para Satanás e para seus demônios. Então o inferno não é lugar para crente, não. O inferno é lugar dos demônios. Nosso lugar é o céu. Então, um dia, quando a morte chegar, que é o último inimigo do homem, nosso destino é o céu. Quando Cristo voltar e arrebatar a igreja, nosso destino é o céu. Por isso que os mansos são felizes, porque eles vão herdar a vida eterna. Diz o texto aqui: bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Então, mansidão vai levar você e a mim para o céu. Seja manso. Coloque-se de pé, por gentileza. Amém? Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dê mansidão no nosso coração. Amém? Nós vamos pedir um coração manso, um coração submisso à vontade do Senhor. Ao orar, se você puder colocar a mão no seu coração, você vai orar pelo seu coração, porque você sabe as mazelas, os pecados do seu coração. Eu não sei. E você vai orar por você mesmo. Você vai pedir um coração manso. Amém? Feche seus olhos com a mão no seu coração, por favor. Ore ao Senhor nosso Deus. Pai querido, nós te adoramos e nós te glorificamos.
sou manso